Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre psicologia, mas o mais importante, sobre a história da psicologia. A psicologia, ela iniciou tem muito tempo, mas e como foi esse processo dela de evolução para ser uma ciência que é hoje em dia? A gente vai falar sobre que a psicologia ela iniciou dentro da filosofia, como grandes pensadores como Sócrates, Platão e Aristóteles. Então, até hoje, eles teve uma grande evolução dentro da psicologia. Como assim? A gente fala que antigamente eles pensavam, eles sentiam e eles aprendiam. Hoje em dia, existem vários outros tipos de teorias que são apresentadas de maneiras totalmente diferentes. Eles utilizavam mais o sentimento, o pensamento em si. E essa evolução trouxe a ciência que é hoje em dia, que chamamos de psicologia. Dentro disso tudo, agora eu quero que vocês me digam como foi que a filosofia ela agregou para o surgimento da psicologia. A filosofia foi a base, porque através dela começaram questionamentos sobre o corpo, mente e comportamento. Sem a filosofia, nem existiria a psicologia. Agora me diz aí, galera, o que mudou com a filosofia moderna? Bom, a filosofia moderna, ela valoriza a razão, a observação e os métodos científicos, deixando de aceitar apenas a fé e a autoridade como fonte de conhecimento. A partir disso, surgem diferentes correntes de pensamento, como o racionalismo, que defende que a razão é o principal fonte do conhecimento. Em contrapartida, surge o empirismo, que John Locke ele afirmava que o ser humano nasce como uma tábua rasa, uma folha em branco. O conhecimento ele deve ser adquirido através de experiências sensoriais. E Jean-Jacques Rousseau é um dos principais pensadores do empirismo. O comportamento humano ele não depende somente da razão e da experiência, na opinião dele. Depende também do ambiente em que o indivíduo vive. E quando a psicologia virou realmente uma ciência? William Bush, no século XIX, criou o primeiro laboratório de psicologia experimental. A partir disso, a psicologia passou a usar métodos científicos, com observações e experimentos, deixando de ser apenas filosófica. Professora, quais foram as primeiras teorias da psicologia? Olha, tiveram várias teorias para iniciar, mas teve duas que foram bastante principais, que foi primeiramente o estruturalismo. Ele estudava o quê? A consciência. Então ele era dividido em partes, que era uma forma melhor para a compreensão. Também tem o funcionalismo, que basicamente estudava a mente, como entender, para que serve. Então o objetivo dele era mais especificar. Então tudo que a gente entende, sente, basicamente foi a base dessa teoria. Com base em tudo isso que eu expliquei, eu quero saber como a psicanálise ele entra nisso, como ele se envolve. A psicanálise surgiu no início do século XX, com Freud. Ele trouxe a ideia do inconsciente, dos conflitos internos e do desenvolvimento da mente. Foi uma abordagem mais voltada para interpretação e clínica. E depois disso, o que veio? Com isso, surgiu o comportalismo, com John Watson, considerado o fundador do behaviorismo, e Skinner, que desenvolveu o behaviorismo radical. Essa abordagem e filosofia não buscava apenas pensamentos, a introspecção, ela buscava comportamentos científicos e analisáveis e observáveis dentro de um experimento. Além disso, o behaviorismo também entendia que o comportamento humano ele era entendido e aprendido a partir de estímulos e respostas dentro de um determinado ambiente, sendo assim, analisando os comportamentos observáveis dentro daquele experimento científico. Dito isso tudo, fica a pergunta, como que está a psicologia atualmente? Bom, hoje a psicologia ela é bem mais ampla e tem várias abordagens, como a cognitiva, a humanista, a neuropsicológica. Ela usa diferentes métodos e se conecta com várias áreas, sendo uma ciência completa e interdisciplinar. Então, com tudo que a gente aprendeu hoje e foi falado, a psicologia passou por várias bases, né? Dentro da filosofia e até as ciências. Então, toda essa evolução dela foi muito necessária e muito importante para ter a psicologia que temos
todos os ensinamentos, com todas as teorias e com todas as práticas.